Oi, gente, como estão todos? Espero que vocês estejam bem. Bom, tivemos um probleminha, né, de cronograma, acabei dando a terceira geração modernista sem estar dando a segunda geração modernista, perdão. Vou corrigir e vou começar a falar hoje, então, sobre a segunda geração do movimento modernista no Brasil. Vou apresentar aqui para vocês. Espero que dê certo. Então, vamos lá, gente. Então, hoje a gente vai falar sobre o contexto histórico do modernismo. Deixa eu abrir assim. A gente vai falar primeiramente do contexto histórico, das características desse movimento. Depois eu vou falar sobre os principais autores e as principais obras desse movimento. Dessa segunda fase, que também é conhecida como a geração de 30. Vou explicar para vocês mais para frente. Então, assim, referente ao contexto histórico, o modernismo brasileiro ele vai se estender do ano de 1930 até o ano de 1945, sendo o marco inicial a publicação da obra Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade, e tendo como marco final a obra O Engenheiro, de Haroldo de Campos. É importante a gente falar que o mundo estava sofrendo com a depressão econômica causada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929, né? Estava sofrendo com essa grande depressão. E durante esse colapso no sistema financeiro de todo mundo, ocorreram paralisações de fábricas, houveram falências bancárias, o desemprego, a fome e a miséria eram constantes nesse período. E no que se refere ao Brasil, a República do Café com Leite, né, ou a República Velha, como vocês preferirem chamar, ela também estava em crise. Então, em 1930 vai acontecer uma revolução, né? Essa revolução vai levar Getúlio Vargas ao governo provisório do Brasil. 30 demorando a passar? Os modernistas, então, né, dessa primeira fase, como a gente já falou do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, eles ainda continuavam ativos, né, com as suas publicações, com os seus manifestos, e eles conviviam na imprensa, né, com os autores dessa nova geração, como, por exemplo, a Raquel de Queiroz. Então, em 1937, o Vargas vai iniciar a ditadura militar no Brasil, e durou até o dia 29 de outubro de 1945, quando o Getúlio Vargas renuncia ao seu cargo, né? Então, as características desse movimento, agora que a gente já viu um pouquinho desse contexto histórico, o que estava acontecendo no mundo e no Brasil, então as características vão ser, esses romances desse período da segunda geração, eles vão ser caracterizados por uma denúncia social. Então, todos eles vão vir impregnados de críticas sociais referentes à realidade brasileira. E então, assim, configura-se isso tudo como verdadeiro documento da realidade brasileira. O regionalismo vai ser uma pauta que vai ganhar muita força, né? Que é a busca do homem brasileiro nas diversas regiões do território brasileiro. Esses romances, então, eles vão tratar do surgimento da realidade capitalista, da exploração das pessoas, dos movimentos migratórios, da miséria, da fome, da seca. E esse campo temático, então, ele vai abranger novos enfoques, como, por exemplo, o amadurecimento e a solidificação da poesia modernista, a mistura do verso livre com formas tradicionais de compor os poemas, a mistura da temática cotidiana com a temática histórico-social, a revalorização da poesia simbolista. E esses modernistas da segunda geração, então, eles vão afirmar a libertação nos setores como, né, estruturalmente falando, do vocabulário, da sintaxe, do uso dos termos, da própria maneira de ver o mundo. Eles vão pregar a rejeição dos padrões portugueses, né, dos padrões colonizadores, a valorização diferente do léxico, o desejo de serem mais atuais, eles tinham muita vontade de representar a vida diária, o cotidiano. Procuravam também dar estado de literatura aos fatos da civilização moderna. Eles também retratavam as coisas cotidianas, descrevendo com palavras desse mesmo cotidiano, né? E eles também revolucionaram o estilo retórico e sonoro dessas composições. Então, agora a gente vai falar dos principais autores e das principais obras desse período. É muito importante que vocês saibam reconhecer
esses autores e essas obras, do que se diz respeito ao modernismo da segunda geração, no Enem, nos outros vestibulares, sempre cai. Foi uma das partes mais importantes do modernismo. Então, na prosa, a gente vai ver uma ficção com uma força renovada e criadora, que vai colocar o leitor em contato com o Brasil um pouco conhecido, né, que era herdeiro dos direitos modernistas da geração de 22. Então, os modernistas dessa segunda geração, eles vão se voltar para a realidade brasileira. Gente, que cachorrada latina que é essa? E também, né, com a intenção de denúncia social e desse engajamento político. Então, como autores dos romances de 30 no que abrange a prosa, nós temos a Raquel de Queiroz, o José Lins do Rego, o Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Verício, Dionélio Machado. O primeiro romance publicado, né, das prosas modernistas da geração de 30 foi A Bagaceira, de José Américo de Almeida. E então, nessas obras, em gerais, do José Américo de Almeida, ele ia buscar o quê? A denúncia da seca, a visão do sertanejo, dessa vida sertaneja, vai representar também as oligarquias, os engenhos, e vão vir impregnadas de temáticas sociais, como uma crítica, uma forma de reflexão daquela realidade que assolava essas pessoas. Vamos ter também a Raquel de Queiroz, né? E ela vai quebrar assim uma tradição porque ela foi a primeira mulher ingressante na Academia Brasileira de Letras. As características então das obras da Raquel de Queiroz vão ser os efeitos da seca, o Ceará, o sertanejo, a questão do mundo patriarcal. Ela vai também trazer uma visão a partir de uma perspectiva feminina do que é você ser uma mulher durante esse período no Brasil. E também as obras dela vão vir impregnadas de consciência memorialística. Então ela vai ter muito essa coisa da memória, da lembrança. Uma das principais obras dela, então, vai ser o 15, que foi lançado em 1930. E o tema dessa obra, em geral, vai ser a Grande Seca de 1915. Então, os principais romances dela vão ser o 15, João Miguel, Caminho de Pedras, As Três Marias, Dora Duralina, O Galo de Ouro, Obra Reunida e Memorial de Maria Moura. E ela escreveu também, além, né, desses romances, ela escreveu peças de teatro, livros infantis, crônicas, e ela também trabalhava com inúmeras traduções de obras da literatura universal. Então, além de escritora, ela também era tradutora. Ela também trabalhava com isso. O próximo, então, vai ser o Graciliano Ramos, né, considerado mestre do regionalismo nordestino. Ele vai ser um dos principais romancistas, né, da geração de 30, e além dele ter se dedicado à literatura, ele também exerceu atividades que estavam ligadas ao jornalismo, à vida pública e à política. Isso a gente vê, assim, a partir da bibliografia dele, no momento em que ele é preso sob a acusação de subversão, e depois de passar por várias prisões, então, Graciliano vai ser levado para Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro, onde ele permaneceu 10 meses preso. E dessa memória dele vão nascer a obra Memórias do Cárcere, né? E ela ultrapassava esses limites do pessoal para se tornar um depoimento da realidade brasileira da época, além de propor uma denúncia do atraso cultural e do autoritarismo da era Vargas. Então, assim, eu tenho uns professores na faculdade que sempre falam, ok, Graciliano Ramos escreveu uma obra dele preso, então você não tem desculpa para não me entregar os trabalhos. É mais ou menos isso. Então, das principais obras dele, nós vamos ter Caetés, São Bernardo, Angústia e Vidas Secas. Vidas Secas desse, eu acho que é um dos mais conhecidos. Ele também escreveu contos, crônicas e impressões de viagem. Então, aqui a gente tem algumas cenas do filme Vidas Secas, inspirado na obra dele. E eu super recomendo para vocês assistirem, porque é realmente um filme muito bom. As características, então, das obras do Graciliano vão ser o estilo conciso, a linguagem despojada e seca, né? A questão também do regionalismo universal, o homem e a sociedade numa constante relação de desequilíbrio. Ele também propõe uma análise social e psicológica dos personagens, então ele vai desenvolver as personagens dele partindo não só de uma conjuntura
social, mas também de uma conjuntura do indivíduo, da sua própria individualidade. Vai ter também a animalização do homem versus a humanização dos animais. A gente vê em Vidas Secas. Ele também vai ser muito fiel ao real, ao verdadeiro. O próximo autor, então, que nós teremos é o Jorge Amado. Jorge Amado nasceu em Piranguir, na Bahia, e ele se mudou para o Rio e ficou conhecido como um romance que ele publicou em 1930 alguma coisa, que era o romance País do Carnaval. Ele foi preso em 1936 e libertado em 1937. Morou em Buenos Aires e ele publicou a biografia do Prestes. Ele também foi eleito deputado federal em 1945 no Brasil e ele se tornou mundialmente conhecido quando ele morou na França, quando também fez parte teve contato, né, com a União Soviética e na democracia popular. Então, os livros dele estão traduzidos assim, para mais de 30 línguas. A literatura brasileira, no que se refere ao Jorge Amado, então, foi universalizada. Muitas pessoas têm contato com essas obras, né? E as obras dele, assim como as outras, também eram regionalistas e tinham um cunho de denúncia social. Aqui uma fotinha dele. As principais obras, né, que nós teremos dele vai ser O País do Carnaval, Cacau, Suor, Jubiabá, Mar Morto, Capitães da Areia, que é um dos mais famosos dele, A Estrada do Mar, ABC de Castro Alves, O Cavaleiro da Esperança, que foi uma biografia, Terras do Sem Fim, São Jorge dos Ilhéus e Bahia de Todos os Santos. Mais uma foto dele. Então, a gente vai ter nas obras dele, então, o regionalismo baiano, a presença, né, no que se relaciona à ambientação, as zonas rurais do cacau e da zona urbana de Salvador, vão ter também tipos marginalizados, análise da sociedade, a utilização, né, da linguagem como uma fala do povo e a valorização da figura feminina. Os romances proletários dele vão mostrar a vida em Salvador como um retrato social. Isso a gente vê nas obras Suor, O País do Carnaval e Capitães da Areia. Referentes, então, ao ciclo do cacau. Vai representar, então, as vidas nas fazendas, nas regiões de Ilhéus e Itabuna. A gente vê isso em Cacaus, Terra do Sem Fim e São Jorge dos Ilhéus. E as crônicas de costumes e depoimentos líricos, né, que vão ser as novelas e os romances com umas temáticas amorosas. Então, a gente vê Mar Morto, Gabriela Cravo e Canela, a morte de Quincas Berro d'Água. Um outro autor muito importante também vai ser o José Lins do Rego. Ele vai apresentar, então, nas obras dele a decadência dos engenhos de cana-de-açúcar, o ciclo da cana-de-açúcar, né, a vivência dele no engenho. Então, a gente vê isso assim muito no narrador de Menino do Engenho, que é o Carlinhos. Ele vai ser o reflexo do próprio autor em alguns momentos. Temos também Fogo Morto, a obra que ele publicou em 1943. Essa obra vai sintetizar o ciclo, né, e vai contar a fé histórica de um engenho chamado Santa Fé. É mais uma obra adaptada para filme, né? Nós temos O Menino de Engenho. E esse aqui é um trechinho que a gente tirou do livro, né? Que fascínio e poder de sedução que teve o filme Menino do Engenho. Rodado na Paraíba em 1965, para atrair cerca de 2 milhões de espectadores, acumular prêmios no Brasil e reconhecimento no exterior, o que explica o encantamento arrebatador das suas imagens e narrativas, 40 anos depois, onde anda o menino de engenho Sávio Rolim, símbolo do filme que já nasceu clássico. Agora a gente vai falar das principais influências, dos principais autores e obras no que abrange a poesia. Então, antes a gente estava falando da prosa, agora a gente vai chegar na poesia. E a poesia, nesse período, ela vivia um dos melhores momentos. Isso porque estava tratando de um período, né, de uma época de maturidade, de alargamento das conquistas dos modernistas da primeira geração. Então, na geração de 30, os poetas vão se sentir à vontade, né, livres, tanto para criar um poema com versos livres, quanto para fazer um soneto, por exemplo, sem que isso significasse a volta ao simbolismo e ao parnasianismo.
Os autores da poesia de 30, então, os principais é Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Então, o primeiro que a gente vai falar vai ser o Carlos Drummond de Andrade, né? Ele vai ser considerado por muitos por alguns críticos, o principal poeta brasileiro do século XX. Ele se formou em farmácia, mas ele acabou nunca exercendo a profissão porque ele se dedicou ao jornalismo. Ele vai ingressar também no funcionalismo público. Ele foi poeta e prosador, e os primeiros 30 anos dos 56 da carreira dele, a gente pode identificar como a fase gaúcha, que ocorreu em 1930, a fase social, de 1940 a 1945, e a fase não, 1950 a 1960, e a fase da memória, de 1970 a 1980, que tem a estátua, uma foto da estátua dele. As obras dele, então, as principais, nós vamos ter algumas poesias, Brejo das Almas, Sentimento do Mundo, Rosa do Povo, que inclusive é o nome do nosso projeto, né? Claro Enigma, Fazendeiro do Ar e alguns outros. O próximo autor importante que nós vamos tratar vai ser o Érico Veríssimo. As obras dele, então, vão ser, no que abrange romances urbanos, vamos ter Clarissa, Caminhos Cruzados, Um Lugar ao Sol, Olhai os Lírios do Campo, Saga e O Resto é Silêncio. Dos romances históricos, então, nós vamos ter O Tempo e o Vento. A trilogia dele, então, vai procurar abranger 200 anos da história do Rio Grande do Sul, nos períodos referentes a 1745 a 1945. E temos também os romances políticos de Érico Veríssimo, que vão denunciar os males do autoritarismo e as violações dos direitos humanos. Isso a gente vai ver em O Senhor Embaixador, O Prisioneiro e Incidente em Antares. O próximo autor, então, é o Vinícius de Moraes, que vai nascer no Rio de Janeiro, se formou em letras em 1922 e em direito em 1933. Que foi o ano, né, que ele publicou o seu primeiro livro de poemas, O Caminho para a Distância. Ele vai se tornar também representante do Ministério de Educação, junto à censura cinematográfica, e ele vai ingressar também na vida jornalística no ano de 1940. Nesse período, então, ele conheceu intelectuais e artistas de todo o mundo. E como poeta, então, o Vinícius de Moraes ele vai integrar o grupo de poetas religiosos que se formou no Rio de Janeiro entre as décadas de 1930 e 1940. As principais obras, então, dele nós temos Antologia Poética, Ariana, a Mulher, 5 Elegias, O Operário em Construção, Para Viver um Grande Amor e Para uma Menina com uma Flor. Vou parar a apresentação. Então, a segunda geração modernista é basicamente isso. Então, é muito importante que vocês saibam diferenciar entre essas 3 gerações, né? De maneira concisa. E que vocês entendam as principais características de cada uma dessas gerações modernistas. É muito importante que vocês saibam isso, viu? Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês podem me mandar mensagem. Fiquem à vontade. Então, até a próxima aula.